A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, receba essa poderosa palavra no santo nome de Jesus, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, nós já chegamos aqui ao capítulo 4, Deus é bom, Deus nos faz vitorioso em meias guerras, em meias lutas, em meias dificuldades, em meias batalhas, o Senhor nos faz vitorioso. Eu quero louvar a Deus por essa segunda-feira, dia 15 de abril, louvado seja Deus. Nós estamos na meada do mês de abril, irmãos. Já estamos, daqui uns dias o mês de abril termina, então não perca tempo, porque nós precisamos entender que o Senhor nos chama para a responsabilidade hoje. Olha lá a situação que está em Israel. Israel é o relógio de Deus na terra, mostrando para mim e para você que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Então não perca tempo, não deixe o inimigo da tua alma e da minha alma roubar esse tempo precioso que nós temos com o Senhor. As lutas estão aumentando, tá sim. As batalhas estão aumentando, tá sim. Dentro do lar, nos trabalhos, fora. Por quê? Porque o inimigo está lutando para distrair a igreja, lutando para distrair o povo de Deus. Então não se distrai agora. Eu sei que a batalha está grande, eu sei que situações estão acontecendo para tentar nos roubar a alegria, para nos roubar a vontade de estar na presença, o desejo de estar na comunhão, o desejo de estar na casa de Deus. Mas não perca esse desejo de estar na presença, seu não. Porque a batalha que nós estamos vivendo é espiritual. A guerra que nós estamos vivendo é espiritual. O adversário vai fazer de tudo. E aqueles que tiver na brecha, aqueles que tiver para ser usado por ele vai usar. Pode ser filho, marido, mãe, pai, amigo, pastor, seja quem for. Ele vai usar, porque o alvo dele é fazer com que a gente perca o foco da salvação, perca o foco da eternidade e desvia o caminho da verdade. Então ele vai usar pessoas próximas, pessoas que você ama, pessoas que você tem sentimento. Então não sei porque, mas Deus manda te dizer isso. Se esse é o seu caso, eu quero te dizer, prossiga. Não guarde dentro de você nada. Se for necessário, fale, mas não guarde. Mas o Senhor te chama hoje para você não perder o foco nesses últimos segundos da igreja na terra. Breve essa igreja vai subir, irmãos, e muitos aqui na terra ficarão confundidos, porque Israel, que é o sinal, é o relógio de Deus, está dando todos os sinais para que a gente não perca o foco, não perca a direção. A palavra de Deus está se cumprindo. O Senhor, ele não está inativo. O Senhor, ele não está impedido de levar a igreja hoje, levar a igreja agora. Você sabia disso? A partir do momento que Jesus foi assunto ao céu, os últimos dias começou a ser contado. E a qualquer momento o Senhor pode voltar e levar a igreja. Pode ser agora, enquanto eu falo com você. Pode ser daqui a pouco, amanhã, depois. Nós não temos data, porque ninguém pode dar data certa. Não cabe a nós datar esse tempo, mas cabe a nós estar preparado para este momento. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Nós iremos agora adentrar numa poderosa mensagem do Senhor, porque nós sabemos que aqui a igreja foi cheia, revestida do poder do Espírito Santo. Os apóstolos de Jesus estão cheios da graça, da presença do Senhor, com autoridade do céu, ortogado do céu, para poder viver a chamada, ser submisso. E nós sabemos que o sofrimento do cristão para cumprir o propósito, para cumprir a missão, é muito doloroso, mas se consegue cumprir. Por quê? Porque o Espírito de Deus que habita em nós, ele nos fortalece, ele nos encheu para isso. Amém? Senhor, nós te louvamos neste momento, engrandecemos o teu nome por essa oportunidade. Aqui eu quero mais uma vez externar minha gratidão ao Senhor, porque mais uma vez o Senhor usará a minha vida como instrumento para a tua glória. E eu oro agora te pedindo, repreenda toda perturbação na mente, toda perturbação maligna, repreenda todo projeto diabólico, toda luta espiritual, toda batalha. Nós repreendemos agora no poder do nome de Jesus. Nós sabemos que o inimigo das nossas almas tem tentado roubar a identidade, Pai, da tua igreja, mas ele não rouba, porque a tua igreja está caminhando triunfante, porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, nos fortalece e nos enche de poder. Eu oro agora te pedindo no nome de Jesus. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, depois de o apóstolo Pedro, depois ali junto com Tiago e João, eles depois de subir ao templo, de fazer aquele milagre miraculoso, né? Ali o coxo levantar, começar a andar, esse homem entra ao templo, saltando, dançando, louvando e adorando a Deus. A cidade fica em pavoroso. A cidade fica ali, Jerusalém fica tomada, porque o comentário era que aqueles homens que andavam com Jesus estavam fazendo maravilhas também, como Jesus fez. Estavam fazendo prodígios, então eles queriam parar a igreja, calar a igreja. A igreja tinha nascido ali, na cruz organizada ali, e eles queriam parar a igreja, eles queriam matar o povo de Deus para calar. Por quê? Havia uma seita ali dos saduceus, e essa seita dos saduceus, eles não acreditavam em anjo, não acreditavam em ressurreição, e os apóstolos estavam pregando a ressurreição em Cristo Jesus.
Jesus, a salvação através de Cristo Jesus. Eles estavam mostrando, apontando desde o início, desde Gênesis, eles estavam mostrando que tudo apontava para o cumprimento da promessa do Messias. Eles não aceitavam que seria o Messias, os judeus não aceitavam que fosse o Messias, porque eles achavam que viria de uma linhagem rica, que viria de um homem poderoso, da linhagem real. Eles não acreditavam que Jesus vinha da descendência de Davi. Então essa seita se une, irmãos, eles se unem contra Jesus. Você vai ver que os saduceus não se davam bem com os judeus, mas eles vão se unir para poder parar a igreja. Por quê? Os saduceus foi quem mais se posicionou e se levantou para colocar Jesus na cruz, para levar Jesus à morte. Então agora eles tinham que lidar com o Espírito de Jesus Cristo, que estava habitando nos apóstolos, que confirmava a ressurreição de Jesus Cristo. Testemunhas oculares, testemunha que viu, testemunha viva do que viu acontecer. Então agora eles queriam calar, né, o povo. E eu quero ler 2 versículos aqui para a gente ficar dentro desse contexto aqui, que diz assim, o verso 11 e o verso 12. Este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular. E portanto não há salvação em nenhum outro entre, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos, aleluia, pelo qual devemos ser salvos. Não há salvação em outro. Só há salvação em Jesus. Nenhuma religião pode salvar. O único que pode salvar e levar a Deus é Jesus. João 14, versículo 6. Eu sou o caminho. Só existe um caminho, não existe 2 caminhos. É o caminho para a vida. Provérbios 24. Acho que é Provérbio 17, 24, ou é 24, 17, vai falar que o sábio procura o caminho que leva para o alto, para o céu, e o tolo procura o caminho que leva para o inferno, o caminho que leva para baixo, o caminho que leva para a morte. Quem são as pessoas que se posicionam quando tolo? Aqueles que preferem o mundo do que viver uma eternidade com o Senhor, porque nós temos a oportunidade de receber a vida eterna em vida, irmãos. Só que o diabo luta para tentar roubar de nós essa consciência. A Bíblia nos ensina ali, se eu não me engano está em Hebreus, não consigo lembrar aqui agora, mas que leva não é Hebreus, é 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, isso, capítulo 4, se eu não me engano, mas está em 2 Coríntios, que o Espírito de Deus quer levar cativo todos os pensamentos até Deus, para que o homem esteja submisso à vontade do Senhor e creia. Por quê? Porque as filosofias desse mundo quer levar o homem para a perdição, para o engano dessa terra, quer roubar a salvação da vida do homem. Então nós precisamos entender que esses espíritos malignos que atuam, apresentando engano, levando as pessoas para a balada, para carnavais, para a farra, para as festas, iludindo com a vida de prazeres momentâneos nessa terra, é para roubar a eternidade que nós teremos com Jesus Cristo. Então por isso no Senhor está deixando bem claro para nós, não existe salvação entre outro nome que não seja no nome de Jesus, porque para chegar até Deus tem que passar por Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou a porta, passai por mim e achará pastagem. Jesus é a porta e a porta é estreita. Mateus capítulo 7, nós vamos entender que a porta é estreita, apertado é o caminho. O problema atual é que nós não queremos passar por essa porta estreita, não queremos andar nesse caminho apertado, porque nesse caminho apertado, esse caminho estreito, não dá para carregar bagagem pesa no meio da caminhada. A porta é estreita, a porta estreita não passa bagagem. Preferimos a porta larga, que a gente entra de qualquer jeito, faz o que quer. Por que que hoje estão sendo fundadas tantas igrejas a gosto de cada um, a gosto daqueles que querem viver? Eu quero viver dessa forma, tem uma igreja para meu gosto. Eu quero viver de outra forma, tem uma igreja para o meu gosto. Por que o inimigo tem feito tanto essas coisas acontecer? Porque é influência satânica. São influências satânicas que as pessoas abrem igrejas com placas de igreja, mas a gosto do mundo, a gosto dos pecadores, para que os pecadores não se arrependam do seu pecado e não cheguem ao conhecimento da verdade e não cheguem à salvação através de Cristo Jesus. Então o verso 13 diz assim: observando a coragem de Pedro e de João, e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Por quê, irmãos? Porque há evidências de quem anda com Jesus, há evidências, os discípulos parecem com o seu mestre, há evidências de quem anda com o Senhor. Quem anda com o Senhor traz a evidência no corpo, no físico, no rosto, no vestir, no falar, no caminhar. Quem anda com Cristo tem uma evidência. É notório olhar para aquela pessoa e ver que algo diferente tem nela. É notório olhar para aquela pessoa e ver a simplicidade do céu. As lutas é grande sim, mas aquela pessoa tem a marca de Deus na
vida. E eles olharam para aqueles homens que eram iletrados, homens simples, homens, né, analfabeto no termo, porque não tinha tanta sabedoria, não tinha cultura, mas eram homens que o Senhor escolheu. 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 26, vai dizer que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Muitos olham e falam, não, o Senhor vai querer. Não, o Senhor pega uma pessoa iletrada, o Senhor pega uma pessoa com sabedoria. Ele pegou Paulo. Saulo foi um dos maiores missionários depois de Jesus Cristo, um homem letrado, doutor da lei, que aprendeu aos pés de Gamaliel. Deus confunde a sabedoria do homem, irmãos. Ele pega um nécio, aquele que não tem sabedoria nenhuma, pega aquele iletrado, pega aquele doutor que sabe, e ele transforma o caráter daquele homem, transforma a vida daquela mulher e usa como seu instrumento precioso. É por isso que Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios que Deus colocou um tesouro em vasos de barro. Por que ele colocou um tesouro? É a tua palavra, é o teu Espírito Santo. A palavra de Deus está dentro de um vaso de barro, que sou eu e você. O vaso de barro que, se quebrar, o Senhor molda, porque ele é o oleiro, e nós precisamos entender que dependemos dele. Esse homem há 40 anos nasceu assim. Depois de um certo tempo, passou tantos anos ali a porta, né, a porta formosa, mendigando ali, pedindo algo. E eles não estavam preocupados com o milagre que foi feito, porque aquele homem recebeu. Eles estavam preocupados que outras pessoas iriam crer mais ainda em Jesus, porque já havia 3.000 almas se convertido. Aqui o verso 5 vai dizer que mais 5.000, o verso 4 está dizendo aqui que mais 5.000 almas aproximadamente de homens creram na palavra e confessaram a Jesus. A primeira tentativa começa aqui no verso 3, para tentar calar, colocam eles na prisão. A primeira tentativa de calar a igreja, hein? Quando tá dando fruto, a primeira tentativa vai começar a acontecer. Quando tá tendo fruto, quando aquilo que você está plantando, fazendo para o Senhor, tá dando fruto, o adversário vai tentar calar, vai tentar parar, vai tentar oprimir. Sabe o que o Senhor tá dizendo para nós? Não se intimide com eles. O verso 17 diz: todavia, para isso não se divulgue. Todavia, para que isso não se divulgue mais ainda entre o povo, vamos intimidá-los, exigindo que ninguém mais fale sobre este nome. O verso 17, eles exigiram que eles não falassem mais o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar. Irmãos, nós precisamos entender: macumbeiro, espírita, outras religiões, ateus, todos esses vão se dobrar perante o Todo-Poderoso e vai confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Aqueles que negaram a Deus, que rejeitaram o Senhor, estarão diante do Senhor e vão ter que confessar com a sua boca que Ele é o Senhor, que Ele é o Filho de Deus. Então não queira estar do lado errado, queira estar do lado certo, queira estar à direita com o Senhor, queira estar com o Todo-Poderoso. Não queira ser julgado junto com Satanás e seus anjos, jogado no lago eterno do fogo. O problema é que nós muitas vezes acreditamos em filmes de ficções, acreditamos em novelas que são tudo coisas feitas, inventadas por homem, mas não queremos crer na verdade que está se cumprindo dia após dia. E nesta tarde que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que o Senhor venha nos ajudar, porque o resultado que eu quero começa em mim. O resultado que nós queremos começa numa mudança de caráter, uma transformação de vida. Aceite o que Deus tem para sua vida e você verá tudo que o Senhor irá fazer. Então, observando a coragem desses homens, por quê? Porque quando eu sou cheia do Espírito, a coragem de Deus está em mim. Quando eu sou cheia do Espírito Santo, eu tenho um propósito, uma missão a cumprir. Eu sou submissa àquilo que o Senhor me confiou, e com essa autoridade que o céu dá, com essa autoridade que o Senhor dá, nós enfrentamos as lutas, as batalhas e não temos medo de nada. Por isso o Senhor está nos chamando para ter relacionamento com Ele. O crente que tem uma vida de oração, ele não carrega o peso do mundo nas suas costas. O crente que tem uma vida de oração, ele não perde o foco no meio das batalhas. Ele pode até no meio da batalha perder um pouco o equilíbrio, porque é ser humano, mas ele não perde o foco, ele não vai sair, ele não vai perder a estrutura. Ele pode até ser abalado, ele pode até balançar como uma palmeira, mas ele não vai se quebrar, porque ele tem essa autoridade que veio do céu, a unção do Espírito de Deus na sua vida. Trazer a mente, Pedro vai trazer a mente daquela multidão que estava ali, quem é Jesus, o que eles fizeram, porque eles viram que depois deles ter feito esse milagre, a atenção ficou toda para eles. Todos começaram a olhar para eles e começaram a ver neles, começaram a achar que era eles, que a virtude que estava neles. Não, ele começa a levar para Todo-Poderoso a glória. Ele começa a dizer que a virtude daquilo que eles viram, do milagre que aconteceu, vinha do próprio Deus vivo. Jesus Cristo Nazareno, aquele que foi crucificado. Porém, Deus, aleluia, ressuscitou dentre os mortos. Sim, por intermédio desse nome, que este nome está aqui, diante de vós, plenamente curado. Ele está dizendo que aquele homem
homem que estava plenamente curado diante dele foi curado por poder de Jesus Cristo. Então tudo que eu faço, tudo que você faz é pelo poder de Jesus Cristo, é pelo poder de Deus. Dê a glória a ele, seja um instrumento dele. Deixa ele usar a sua vida. Deixa ele usar a sua vida para outras pessoas, para impactar o lugar onde você mora, a sociedade onde você passa. As lutas são grandes. Missionária, mas eu estou passando um processo tão difícil. Mas o Senhor te deu poder, minha irmã. Tem um poder que está dentro de você, gerado pelo Espírito, pelo céu. Não perca nesse momento agora o foco de quem você é. Há muitos de nós nessa caminhada que nós estamos se esquecendo quem é no meio da caminhada. Nós não somos nada sem Jesus, mas se nós temos Jesus em nossa vida, nós temos tudo. Então não se esqueça quem Deus te chamou para ser. Amém? Porque a prova de tudo que nós fazemos, a prova de tudo que nós somos é Jesus Cristo. Amém? O verso 14 diz assim: além disso, como podiam constatar diante de seus olhos a presença daquele homem em pé, que foram curados, nada podiam alegar. A maior prova do agir de Jesus somos nós. A maior prova da transformação que Jesus faz somos nós. E o que o inimigo tenta fazer? Distorcer isso. Ele tenta fazer com que a gente mude para que o nome do Senhor não seja mais glorificado em nossas vidas. Para que as pessoas não acreditem na transformação de Deus. E ele vai fazer de tudo para tentar fazer com que nós se esquecemos quem nós somos. Mas contra prova, contra fatos, não há argumento. Contra os fatos verídicos, não há argumento. Então, prossiga a caminhada, prossiga para o alvo, continue crendo, continue acreditando e não se cale, porque o propósito é calar, o propósito é fechar a boca, o propósito é não falar mais, mas assim, o Senhor está dizendo: continue. Então, convocando novamente, ordenaram-lhes que não falassem, tampouco ensinassem no nome de Jesus. Não se cale, porque esse é o objetivo de Satanás: calar a igreja, calar o povo de Deus. E se ele te calar, muitas almas não ouvirão falar desse amor verdadeiro, dessa transformação. Então lute e continue falando do amor de Deus. Esse é o propósito do adversário, é calar o povo de Deus. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, versículo 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes declarou com autoridade aos líderes e ao povo. Então use essa autoridade que Deus te deu e prossiga a caminhada no nome de Jesus. Amanhã a gente volta e termina esse capítulo 4, porque senão vai ficar muito estendido e não vai dar para terminar num só vídeo. Então amanhã a gente termina, amém? Vamos orar. Senhor, eu quero te louvar e bendizer o teu nome. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. A tua graça, a tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos, ó Pai. O Senhor tem zelado da tua igreja, zelado do teu povo, e eu louvo o nome do Senhor por isso. Ser conosco, nos ajuda a usar essa autoridade, esse poder que o Senhor nos deu. Nos ensina, Senhor, a cada dia mais buscar a tua presença, no santo nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.